Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui hoje para continuar a nossa playlist dos conhecimentos a respeito da genética e biologia molecular. Bem, na aula passada nós falamos a respeito do processamento de RNA. Quem não assistiu essa aula, clica aqui em cima para ver. Hoje nós vamos dar então sequência falando de um assunto bastante importante e que foi muito revolucionário na sua época, que são os introns e os exons. Bem, entender introns e exons é fundamental para que nós possamos entender o splicing, que é justamente um dos 3 processamentos que precisa acontecer no transcrito primário de RNA mensageiro dentro dos nossos núcleos para que ele se torne um RNA mensageiro maduro e possa então chegar no objetivo final, que é lá no citoplasma, nos ribossomos, para fazer a síntese das nossas proteínas. Bem, pessoal, até a década de 70, o conhecimento científico, naquele momento, postulava que os genes eram uma sequência contínua de DNA, porque isto era o que era observado, por exemplo, em bactérias. Em 1977, esses 2 senhores aqui, o Richard Roberts e o Philip Sharp, vieram então com esse conhecimento a partir de estudos que eles realizavam em seus laboratórios com adenovírus, sugerindo que não, que os genes não eram simplesmente moléculas contínuas. Ou seja, eles introduziram pela primeira vez na história o conceito de que os nossos genes, os genes de eucariotos, contêm introns e exons. Para a gente exemplificar o que são os introns e os exons, muito mais do que definir eles com palavras, eu vou mostrar essa figurinha aqui para vocês de um gene que está envolvido com a coagulação humana. Inclusive, mutações nesse gene aqui podem levar a problemas graves de coagulação e, consequentemente, até a hemofilia. Bem, vocês estão vendo aqui justamente o gene, que é constituído aqui de 200 mil nucleotídeos, ou seja, um gene bastante importante, muito grande. E vocês estão vendo que ele está separado aqui em regiões amarelas e em regiões vermelhas. Ou seja, pessoal, quando a RNA polimerase é posicionada lá no gene e faz toda essa leitura aqui ao longo dos 200 mil nucleotídeos, ela simplesmente entende que esse é o trabalho dela. Ela precisa produzir uma molécula de RNA a partir da leitura daquele gene, como a gente discutiu nas aulas anteriores. Porém, esse RNA ele ainda não está maduro. Ele não é o RNA final que vai dar origem às nossas proteínas. Toda essa grande cadeia, esse transcrito primário de RNA, ele precisa agora ser editado. Ele precisa ter os seus introns retirados. Então, todos esses pedacinhos em amarelo aqui, que agora eu estou confundindo vocês, passando a caneta vermelha em cima, todos esses pedaços amarelos eles devem ser retirados. Eles são introns. Eles são as grandes sequências intercalantes entre os nossos exons. Os exons, sim, são, então, aqueles pedaços do nosso RNA que têm uma sequência codificante. E os introns são simplesmente sequências intervenientes que não são codificantes, que não deveriam fazer parte de um RNA mensageiro maduro. E vejam que os introns são maioria, né? Eu acho que vocês concordam comigo aqui, se a gente somar as partes amarelas, elas são muito maiores que as partes vermelhas. Mas elas são retiradas por uma maquinaria específica chamada spliceossomo, através de um processo de splicing, que é o que a gente vai discutir na próxima aula. Vejam que esse conhecimento foi tão importante que deu origem, então, ao Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, ao Robert Cell Sharp, em 1993. E hoje, essa noção de que os genes eucariotos contêm, então, introns e exons é totalmente difundida. Bem, espero que vocês tenham gostado deste episódio, compreendido, então, que todos os nossos genes têm regiões de introns e regiões de exons, que são codificantes. Se vocês gostarem bastante desses assuntos, eu relembro aqui que eu tenho lá o podcast Tá no DNA, onde eu falo de assuntos mais específicos, mas que têm a ver com a genética e com a biologia molecular. E nós nos encontramos, então, aqui no próximo episódio para falar
de um dos meus assuntos favoritos na biologia molecular, já dei esse spoiler em outro episódio, que é o splicing. Um grande abraço para vocês todos e até lá!